Hoje vamos dar início ao estudo das figurinhas jurídicas específicas dos procedimentos de jurisdição voluntária. E a primeira delas é da notificação e da interpelação. Contudo, abordando também a figurinha do protesto, que é o protesto judicial, né? Cuja disciplina legal encontra-se nos artigos 726 a 729 do nosso Código de Processo Civil. As notificações e as interpelações, também como protesto judicial, eles vinham abordado no Código de 73 como sendo um processo cautelar. Mas esse processo cautelar, ele não era uma figura muito apropriada para esses casos e essas situações, por uma razão muito simples. Porque em algumas figuras aqui, como essa, por exemplo, o princípio do contraditório necessário ele não aparece. Ou seja, são figuras, são medidas que não comportam defesa, não comportam recurso, eles apenas expressam a, a vontade da própria parte na realização de algum ato. O legislador de 2015 ele fez essa correção. E aí nós temos, por exemplo, que são figuras muito parecidas, né? Difíceis de se distinguir às vezes. Então nós temos que as notificações e as interpelações são, na verdade, instrumentos de comunicação da vontade. Nada mais do que isso. Sejam através do procedimento judicial, seja através de um ato administrativo, via extrajudicial. Porque eu posso aplicar essa figurinha jurídica ou adotar através de uma comunicação através dos cartórios de títulos e documentos. Se eu quero uma formalidade um pouquinho melhor, eu posso fazer uma simples correspondência e enviá-la a outra parte através dos correios e telégrafos, com aviso de recepção ou recebimento, que é o famoso AR, e ainda temos visto muitos casos em que essa comunicação é feita através de meios eletrônicos, que o próprio judiciário hoje já está adotando a comunicação, intimação para audiências e citação e intimação via e-mails. Então, por que não a adoção das notificações e das interpelações e até mesmo do protesto judicial através dos correios eletrônicos? É possível, sim. Mas é óbvio que se eu quero ter uma formalidade determinada, porque o resultado desse ato ele vai servir como instrumento de prova posteriormente para um processo regular. Então, quando se faz a comunicação, tecnicamente se espera algum ato posterior, objetivando então a efetivação do direito. Aí, o ideal é que a comunicação ela seja de uma forma mais robusta, mais adequada para o ato futuro. Então, a notificação e a interpelação, assim como o protesto judicial, são atos administrativos de comunicação do interessado. É isso que tem que ficar claro. Com efeitos jurídicos específicos, ou seja, é aquilo que está claro e determinado de forma objetiva na minha petição inicial. Não é um tratado, não é algo que vá levar 30, 40 laudas, não. É algo prático, objetivo e direto. A adoção da via judicial através dos procedimentos de
jurisdição voluntária, eles objetivam única e exclusivamente em prestar ao ato a garantia, ao ato uma garantia judicial maior, mais robusta, né? Juridicamente mais firme do que aquela, às vezes, que a via administrativa, através da comunicação extrajudicial, não dá. Ou seja, aquele impacto maior, ela muitas vezes não apresenta. E é isso que se busca de início com a medida através da via judicial. A notificação e a interpelação são institutos jurídicos que praticamente, como eu falei anteriormente, não se distinguem, uma vez que, na essência, ou seja, no seu principal elemento constitutivo, ambas têm por finalidade a comunicação de um determinado ato ou de uma determinada intenção. A essas duas acrescenta-se o protesto judicial, mas que logo a seguir nós vamos tentar fazer uma diferenciação conceituando cada uma delas para que possamos ter um entendimento melhor. Então, falando já em conceituação, e ainda defende-se aquela tese, seria muito bom se o legislador, quando abordasse essas figurinhas jurídicas já logo no início, realizasse a conceituação de cada uma delas, o que na maioria das vezes não faz, porque aí se teria um entendimento amplo, mais profundo da figura jurídica como um todo. Mas até que, nesse caso específico, dá para se extrair alguma coisa, por exemplo, da análise do 726, do nosso Estatuto Processual, que quando se fala em conceituação da notificação. E aí se deduz o quê? Que essa medida consiste na manifestação expressa de ato determinado, com a finalidade de dar ciência a todos os que participam da relação jurídica de sua intenção. Então, vejam, os fins da notificação se esgotam nos efeitos jurídicos da comunicação realizada, nada mais. E aí cita-se como um exemplo aquela comunicação, aquela notificação que constitui, por exemplo, o devedor em mora. Ou seja, olha, você tem um prazo X para pagar, se você não pagar, a partir daquele momento eu vou tomar as seguintes medidas: busca e apreensão de veículos, execução ou coisa que eu vou, olha, já estou comunicando, que estou ratificando através da comunicação a constituição dele mora se a obrigação não for cumprida, e já estou indicando o ato que será praticado. E ainda há que se enfatizar que, em alguns casos, a lei exige que a formalidade seja realizada de forma expressa, ou adote uma maneira formal, né, para alcançar o seu aperfeiçoamento jurídico, como é o caso quando se necessita da concessão de liminar numa ação de busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente, em que quando o legislador, e nós já vimos isso, exige que o devedor seja notificado através do cartório de títulos e documentos. Então ele já diz qual é a formalidade que ele quer, com relação à medida, com relação ao atraso, e ele já põe essas regras em jogo. Essa norma se encontra no parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, que trata da forma processual da busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, conforme já nós tivemos a oportunidade de estudar por ocasião da tutela cautelar de busca e apreensão. Vê-se, pois, que o legislador ele exige, para que a notificação judicial ou extrajudicial atinja o seu objetivo e alcance a sua efetivação,
a eficácia desejada nos termos determinados ou desejada para determinados fins, ou seja, para aquele ato ele quer desse jeito. Então é importante que nós saibamos logo de início qual é a pretensão do notificante. Caso venha o interessado a optar pela a via judicial, né, o juiz ele necessariamente vai ter que analisar a regularidade da petição inicial e, se ficar constatado a falta de interesse ou de legitimidade, ele deverá indeferi-la de plano e de pronto, quer dizer, não vai mandar citar a parte contrária, até porque a parte contrária nesse tipo de medida, nesse tipo de procedimento, ele não tem nenhuma manifestação, nenhuma contestação e também qualquer recurso. Os efeitos da notificação se limitam aos específicos da comunicação, aquilo que realmente o interessado quer, ao notificado. Ou seja, ela não possui força de declarar, constituir ou desconstituir qualquer relação jurídica. Isso é que fique claro. Então, deferida a petição inicial, o notificado será comunicado para ter ciência da medida, e aí vem aquela discussão doutrinária sempre, né? Se essa comunicação é uma citação ou se é uma intimação. Parte de uma corrente doutrinária defende a tese que é citação, já outra defende que é uma simples intimação. O certo é que citação ou intimação não se abre espaço para a defesa. Sempre lembrando, não se abre espaço para a defesa nos autos, pois se o notificado pretender esboçar qualquer forma de resposta, deverá fazer em procedimento distinto. Qual seria esse procedimento distinto? Ele faz uma nova notificação para outra parte e coloca lá a palavra contra. Então ele recebeu uma notificação, ele coloca uma contra-notificação, adota o mesmo sistema que contra ele foi adotado e remete a outra parte a sua intenção. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Eu recebi uma notificação de que eu estou em atraso com determinadas parcelas para o meu veículo, né? Não paguei, e aí fui constituído em mora e corro o risco então de uma busca em apreensão. Não posso me defender. O que eu faço? Eu faço uma contra-notificação através do mesmo órgão que eu recebi. Se eu recebi pelo cartório de títulos e documentos, eu faço também pelo cartório de títulos e documentos, dizendo contra-notificação. Não se justifica a notificação recebida porque essa dívida apontada na sua notificação está em contra-se pago e já junta aqui a prova do pagamento. Um exemplo. Efetivadas as comunicações necessárias ao notificado, assim como realizados os pagamentos das custas do procedimento, essa regra disposta no artigo 729 do CPC, os autos da notificação judicial serão entregues ao requerente independente de traslado, para se comprove em processo regular a cientificação realizada, se necessário for. Independente de traslado. Não fica cópia nenhuma no cartório, não fica nada registrado. Então, imagine o processo físico, você leva os autos consigo e coloca lá no armário ou coloca num processo que você venha mover, caso a parte contrária não cumpra aquilo que os fins que você objetiva dentro da tua notificação, ou ao revés, se não for cumprido, você entrou com ação, ele já vai instruir a petição inicial
demonstrando de plano e pronto que você cumpriu, por exemplo, um pedido para rescisão do contrato, coisa que o valha. Então, a notificação, quando necessária, ela torna-se realmente importante meio de prova em processo regular. É isso que eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês. A interpelação é o meio adequado quando a comunicação tiver o objetivo de reclamar do interpelado. Veja, aqui eu já tenho uma situação um pouquinho diferente. O cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer algo que entenda ser de seu direito, devendo a petição inicial conter exposição precisa da pretensão do requerente, conforme se extrai da determinação contida no artigo 727 do nosso Estatuto Processual. Em virtude de não existir, veja, praticamente diferenças relevantes de comunicação, a interpelação atende às mesmas normas da notificação. Recorrendo aí à nossa melhor doutrina, vamos verificar que os atos notificatórios e interpelatórios só se distinguem um dos outros após a sua realização com a única consequência de se valor da finalidade indicada no limite da pretensão formulada. Então, como é que você vai entender isso? Qual é a melhor forma de se fazer essa distinção? Usando exemplos. Não tem outra forma. Então, vamos aqui citar um exemplo de notificação, um exemplo para interpelação, que é o que se colocou lá no slide, até para que haja um entendimento mais claro. Então, quando um contrato de comodato tiver sido realizado por prazo indeterminado, o comodante, se ele, comodante, pretender encerrar a relação jurídica antes do tempo ou a qualquer momento, ele deverá comunicar a sua pretensão através de notificação. Então, vamos lá. Entreguei 2.000 vasilhames de gás liquefeito de petróleo, que é o chamado gás de cozinha, para que alguém possa fazer aquela comercialização a qualquer tempo. Foi nomeado pela empresa A para que faça a distribuição na cidade, por exemplo, de Joinville, para eles do gás de cozinha. O vasilhame, você quando na sua casa o recebe, você entrega o vazio e recebe o cheio. Entre aqueles que comercializam o produto, sempre existe um contrato de comodato. E ele pode ser por prazo indeterminado, e é muito comum porque se encontra dentro vinculado sempre ao contrato de distribuição, contratos que vocês já estudaram, eu não quero me adentrar muito à análise dessa figurinha jurídica. Mas, por exemplo, se eu quiser rescindir, eu, comodante, eu que entreguei, eu proprietário dos vasilhames, se eu quiser rescindir antecipadamente ou a qualquer momento aquele contrato, eu o faço através de notificação. Espero que eu tenha me feito entender. Já na interpelação, se num contrato de compra e venda não se estabeleceu prazo para que o vendedor viesse outorgar a escritura definitiva, o comprador deverá interpelar o mesmo para que o faça no prazo que vier a designar na petição. Então, eu fiz uma compra de um apartamento e ficou ajustado que, sem colocar uma data correta, mas efetuado o pagamento final, e deveria o vendedor me transferir o domínio do imóvel através de escritura pública junto a determinado cartório.
e vou hoje, vou amanhã e acaba não completando esse ato, que eu faço? Simples. Faço uma interpelação e digo, ó, venha no prazo de 5, 10, 15 dias, compareça no cartório tal, para fazer a assinatura da escritura pública me passando o domínio do bem. Então são duas formas, vejam, diferentes de simples. Aí alguém há de me falar, mas se um misturar a bola e colocar, por exemplo, a interpelação lá no exemplo do comodato e fazer a notificação, no caso da compra e venda definitiva, quais são os efeitos? Tecnicamente nenhum, é questão de rótulo. As figurinhas são tão simples que o legislador ele poderia ter simplificado e colocado uma única nomenclatura para englobar todo esse campo e essa situação. Esse é o nosso entendimento. Já o protesto, que se encontra lá no parágrafo 2º do artigo 726 do CPC, o legislador diz o seguinte, aplica-se o disposto nesta seção no que couber ao protesto judicial. Ao fazer essa afirmação, o legislador de 2015 culminou por validar uma terceira modalidade de comunicação de atos e intenções, através da jurisdição voluntária. E mesmo previsto como ato autônomo, verifica-se como comunicação, notificação, interpelação e protesto se identificam, eles praticamente são as mesmas figurinhas, ficando muitas vezes na prática difícil de se distinguir uma da outra. Olha, fez-se um esforço tremendo, né, com busca na doutrina para se extrair um conceito também para o protesto, até para que não fique ele desassociado das outras que nós conseguimos trazer com alguma propriedade o conceito aqui. Então, o protesto judicial, ao nosso ver, é aquele cuja manifestação de intenção de modo formal é feita para prevenir responsabilidades, prover a conservação e ressalva de direitos, não se confundindo, isso é bom que fique claro, tá? Não se confundindo, portanto, com o protesto de títulos cambiários, que tem a finalidade, ou tem por finalidade, de provar a recusa de aceite ou a falta de pagamento. Protesto judicial, na realidade, se nós fizermos uma análise mais criteriosa de tudo, vamos verificar que é uma figura mais abrangente, né? Não ficando limitada à relação jurídica que se formou, mas também a toda e qualquer situação que possa afetar o direito na órbita do interesse da parte. Como exemplo aqui de protesto, podemos mencionar que para resguardar o direito de preferência ainda não ameaçado, contra a alienação de um imóvel alugado, quando o contrato não estabelecer aquela cláusula específica relacionada ao direito de preferência no caso de venda, né? Que é muito comum. Hoje quem aluga imóvel e se ele tem intenção de adquirir qualquer coisa na frente, ele já diz, bom, esse aqui pode ser um imóvel, vou fazer um teste nele, vou ficar morando X tempo, porém eu gostaria que tivesse inserido aqui uma cláusula de preferência. Qual seria essa cláusula de preferência? Se o imóvel for colocado à venda, que me seja ofertado em primeiro lugar. Então essa regra aqui, se o contrato não mencionar e houver comunicação, se tiver notícias do interesse da venda dele, através de um protesto judicial, ele pede para que o bem lhe seja ofertado em primeiro lugar. A petição inicial
Ela de início deverá atender os requisitos do artigo 319, que são comuns para todas as petições, né? Devendo o requerente expor com precisão os fatos e os fundamentos da notificação, da interpelação ou do protesto. Caso o juiz venha suspeitar que o requerente pretende, com seu pedido, alcançar fins ilícitos, quer seja com relação ao requerido, quer seja com relação a terceiros, ele deverá previamente ouvir o requerido, e aí se adota a regra disposta no inciso 1 do artigo 728. Esse conceito de ilícito é o mais abrangente possível, né? Passando desde a expectativa de fraude, como se coloca aí, até uma simples emolução. A petição inicial deverá ser indeferida se o requerente não mostrar já com ela legítimo interesse e der causa a dúvidas e incertezas sobre esses fins lícitos, né? E ali eu coloco no meu slide se houver dúvida e incerteza sobre fins ilícitos, que é o inverso daquilo que se havia dito anteriormente. A notificação e a interpelação ao protesto poderão ainda ser utilizados para conhecimento público em geral. Às vezes eu quero que a minha intenção alcance terceiros, né? Que eu não tenho como nominar naquele momento ali na petição inicial. E aí eu deverei fazê-lo por edital. Aí, ou seguindo as regras já estabelecidas no código, como por exemplo, se o requerente pretender impedir o uso de passagem pelo seu terreno, que até ali era consentida por mera tolerância. Então ele deve fazer essa intimação, essa comunicação por edital, na forma própria, né, pela rede mundial de computadores, mas essa publicação também pode ser feita através de jornal de grande circulação local e ainda, se for o caso, por meios eletrônicos. Outra forma importante e necessária de publicação por edital é aquela que visa impedir que o requerido procure alienar seus bens em fraude contra credores, justificando-se a intimação para terceiros, para que terceiros não venham a alegar no futuro ignorância, né? Em especial quanto ao pedido de anulação dessa alienação, objetivando trazer o patrimônio, para trazer de novo que o patrimônio integre a esfera de domínio do requerido, porque quando se fala em crédito, quando se fala em fraude contra credores, se objetiva a dívida, obviamente futuras execuções, e as execuções são patrimoniais, e se não houver patrimônio para a chamada constrição, já não se tem execução. Então o objetivo da anulação dessa operação de venda é o objetivo trazer esse patrimônio de novo para a esfera, para o domínio do próprio requerido devedor. Então, se eu estou sentindo que existe essa possibilidade, se já tem notícias de dilapidação patrimonial, eu posso fazer a minha comunicação através de edital, visando impedir que essa operação de compra e venda seja realizada no futuro. O protesto contra a alienação de bens é ato de suma gravidade, pois ele poderá vincular terceiro adquirente às consequências de possíveis anulabilidades. Então, desta forma, requerida a intimação de terceiros por edital, pode o juiz ouvir aquele contra quem o protesto foi dirigido, né, ou vier a ser dirigido, desde que pareça haver no pedido ato emulativo, tentativa de extorsão ou qualquer ato ilícito. Então, é o único caso que o
o magistrado, ou é dado ao magistrado, o poder de realmente análise, verificação e providências dentro do próprio processo. Caso venha o juiz a entender que a publicação por edital, naquele caso, não se justifica, ele vai indeferir o pedido, sendo que contra essa decisão, aí sim, caberá apelação, haja vista que contra terceiros incertos se negou o protesto. Deferido o pedido, nenhum recurso cabe, pois o procedimento se realizou com ou se realiza com a publicação, né? Ele se efetiva com a publicação, então não há mais nada o que se fazer. O protesto formado a bordo também é uma figurinha importante, né? Trata-se da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. Eles são disciplinados pelos artigos 766 a 770 do CPC. E aí eu trago um conceito e coloco lá dentro do slide, que se dá quando ocorrer no navio sinistro que cause avaria as coisas que foram confiadas ao transporte. E nós comentamos essa situação quando do nosso estudo pela regulação da avaria grossa. Referido protesto ele é feito pelo comandante ou capitão do navio, como queiram, né? E esse protesto, uma vez efetivado, ele deverá ser lançado no diário de navegação.